Vamos abrir o nosso culto da segunda-feira, 22 de setembro, e fazemos sempre com oração, convidando você a cultuar a Deus conosco, em espírito e em verdade. Convidar você a ter seriedade com as coisas de Deus, com as coisas santas, aquietar o teu coração, aquietar a tua mente, e que as nossas vidas glorifiquem verdadeiramente o Deus único, eterno e verdadeiro, aquele que enviou o seu Filho amado para que a gente pudesse ser salvo, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Nós te glorificamos, ó Deus querido e Pai eterno. Engrandecemos, exaltamos, adoramos o Senhor e estamos aqui como igreja do Senhor hoje, mais uma vez, iniciando esta semana agora, para te adorar, para te glorificar, para engrandecer o Senhor nas nossas vidas e para proclamar a tua santíssima palavra. Os dias estão se estreitando e nós não podemos viver como se nada tivesse acontecendo, como se nada tivesse mudando, sendo alterado. Nós não podemos viver como nécios, como pessoas incautas, mas como somos adoradores do Senhor, como temos em nós o Santo Espírito, obviamente somos agraciados pela capacidade que o Senhor nos dá. Fala conosco nesta manhã, recebe-nos como adoradores, abre a nossa mente, a nossa capacidade de entender, e que somente e exclusivamente o Senhor seja exaltado e glorificado aqui. Esta é a oração que eu deposito aos teus santos pés, por mim e por todos os meus irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Amém. Vamos, se eu ligar aqui fica melhor, né? Vamos abrir a Bíblia, Bíblia Sagrada, Apocalipse capítulo 3, versículos 10 e 11. Apocalipse 3, versículos 10 e 11. Se tiver a Bíblia aí, vamos ler juntos. Se você não puder ler, convido você a ouvir. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir. Aonde diz isso? Diz em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Olha o que está escrito aqui na Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 3, versículos 10 e 11. Porque guardaste a minha palavra. Melhor, vamos começar de novo aqui. Misturei a linha de baixo com a linha de cima. Também sem óculos, né? Não dá para ler.
porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esta é uma das provas bíblicas que o arrebatamento acontece antes da tribulação, né? Que a igreja não vai passar pela tribulação. O Senhor está dizendo que a provação virá para o mundo, né? Mas que ele levará os seus para junto dele. A ressurreição daqueles que morreram em Cristo, todos aqueles que se tornaram fiéis cristãos após a festa judaica de Pentecostes. Então a ressurreição deste povo todo ocorre no mesmo dia em que ocorre o arrebatamento da igreja. Eu arrisco a dizer que é um negócio, primeiro, a ressurreição dos mortos em Cristo e, sequencialmente, o arrebatamento da igreja. Primeiro será a ressurreição dos corpos em forma física, glorificada, enquanto logo na sequência acontece uma translação. O que é isso? É uma transformação das pessoas que estão vivas e são salvas. Nós seremos transformados em corpos glorificados. Esse corpo carnal será transformado num corpo glorificado. E é incrível, né? A gente pensar nisso, porque eu penso muito nisso. Não sei você, mas eu penso. Alguns fiéis, muitos fiéis, né, entrarão no céu sem ter de passar pela morte física. E isto é que mostra como é grande, como é estrondosamente grande a obra de Jesus Cristo no Calvário. Primeiro, aqueles que passaram pela morte ressuscitarão, e logo na sequência os que estiverem vivos serão transladados, arrebatados para o céu, já num corpo glorificado. Por favor, não me pergunte como é o corpo glorificado.
Eu não sei. O que eu sei é o que a Bíblia diz, que é um corpo igual ao de Cristo. Não posso ir além. É de carne? Não. Mas como que Tomé tocou? Não sei. Mas se ele tocou, como é que o corpo passou pela parede? Não sei. Eu vou inventar? Não vou. Vou dizer o que eu não sei. Ninguém sabe. Quem disser que sabe está inventando, porque a Bíblia não diz. Então, eu acho que fica mais bonito eu dizer não sei. Porque não sou o único que não sabe, ninguém sabe. O mundo, todo mundo, não vai ver nada disso que eu acabei de descrever. Não pense que o mundo vai ficar vendo morto salvo ressuscitar, nada disso. A igreja ser levada, o mundo não vai ver esse tipo de coisa. O arrebatamento vai simplesmente acontecer. Por que você está afirmando que a igreja não vai ver? Por uma passagem simples da Bíblia que diz que isso será num piscar de olhos. Então não é um evento que vai ficar todo mundo olhando, olha lá, meu avô lá subindo, minha mãe, meu filho, meu irmão. Não é nada disso. É assim. É um piscar de olhos. Pisquei. Quem está aí pelo Facebook viu eu piscando. Senhor, vou piscar de novo. Pisquei. É assim, então não vai dar para ver. Não é uma coisa que as pessoas vão ficar acompanhando, olhando, vendo. E eu creio que situações, cenas terríveis, caóticas, vão acontecer por toda a Terra. Só a gente, isso aí, a Bíblia não descreve do jeito que eu vou falar aqui. Mas é só a gente, né? Tem coisas que a Bíblia não fala, mas não fala porque naquela época não tinha esse tipo de coisa também. Então hoje, essas coisas existem, né? Tem táxi, tem Uber, tem avião, tem ônibus, tem caminhão, tem navio, né? Isso tudo é comandado por pessoas, não é? Naquela época não tinha. Tinha uns barcos lá, tal, uns navios, né? Mas todo o cristão que estiver fazendo um serviço, como, por exemplo, dirigir um ônibus, não importa se o ônibus é escolar, se o ônibus é de excursão de igreja, não importa. Né? O cristão é piloto de um avião. Subitamente, tanto o motorista do ônibus cristão como o piloto do avião cristão, eles vão desaparecer. Se ele estiver fazendo uma curva lá, meu amigo, vai desaparecer. Se quem estiver dentro do avião ou dentro do táxi, sei lá, o meio, for cristão também, vai ser arrebatado. Os que não forem vão sofrer acidente, vai ser um negócio terrível. A Bíblia não fala, mas a gente consegue ver isso, né? Qualquer um de nós consegue ver isso. E este será o primeiro dos grandes choques do fim dos tempos que
provavelmente vai afetar muitos dos que ficarem. Certo? Isso fica claro para você ou fica a dúvida? Fica a dúvida e você tiver pelo Facebook, pergunta. Eu, dentro do pouquinho de entendimento e conhecimento que eu tenho, vejo se consigo te ajudar. O Espírito Santo de Deus, neste ministério, neste serviço, lembra quando eu falo, olha, ministério é serviço, ministro é o sujeito que trabalha. Então, o Espírito Santo, o Consolador, neste serviço, nesse trabalho que ele tem hoje, de convencer as pessoas do pecado, etc, etc. Neste serviço, ele não estará mais na terra agindo, como estava antes do arrebatamento. Claro isso? Eu imagino também, isso é, né? Deus nos deu a capacidade de imaginar, e quando a gente vai imaginar as coisas bíblicas, a gente deve imaginar o mais dentro possível do que a Bíblia fala, para a nossa imaginação não ser fantasiosa. E mesmo assim a gente corre o risco de ser fantasioso. É óbvio que a imprensa, as mídias da época vão trazer histórias espetaculares para explicar tudo isso, diminuindo, interpretando incorretamente esses eventos extraordinários que nós sabemos que ocorrerão. Nós já sabemos de tudo isso. Mas a maioria da mídia não acredita, a maioria da mídia não é composta por cristãos verdadeiros, e aqueles que ficarem, que não morrerem em toda esta tragédia que o mundo vai se transformar, eles vão acabar acreditando na maior parte daquilo que a mídia vai colocar como verdade, daquilo que for dito pelas autoridades, porque também a maioria das autoridades, a grande maioria também não são cristãos verdadeiros. Então eles vão colocar lá a verdade que é conveniente naquele momento. O que será inconcebível para aqueles que ficarem, pelo que a gente lê da Bíblia e consegue interpretar e ter uma visão, é que para o público e para as autoridades e para aqueles que vão fornecer informações, será inconcebível que aqueles que desapareceram tenham sido levados para o céu. É um ou outro que vai, olha, pô, a gente não acreditou na Bíblia e tal. É um ou outro, porque a grande maioria, como acontece hoje já é assim, vai acreditar nas histórias que vão ser publicadas. Isso é uma opinião pessoal, eu creio que a grande maioria vai ser informada que naves espaciais, que alienígenas, UFOs e mais sei lá o que,
levaram estas pessoas. Ou até que essas pessoas foram expurgadas da terra. Existem alguns filmes, acho que 3 ou 4, que fala do expurgo, né? Quando naquele dia específico é permitido matar, tal, para diminuir o número de pessoas na Terra. Existem filmes que falam isso. E isso vai ser usado aqui também. A Terra está sendo preparada para uma nova era. Toda a humanidade nesta nova era vai ter um nível mais alto de consciência. É o que vai ser dito, ou coisas, opinião pessoal. Você não precisa concordar comigo, porque isso não está muito claro na Bíblia, tá? Então, estou trazendo a minha opinião. Se você quiser concordar, tudo bem. Se você não quiser, tudo bem também. Né? Mas pelo que eu tenho observado, aqueles que ficarem serão levados a acreditar que eles ficaram porque estão alcançando um nível mais alto de consciência, de entendimento, e vai por aí afora. É neste padrão que o mundo vai ser levado. É nessa linha de crença que o mundo vai passar a existir depois do arrebatamento. Por quê? Como a ação do Espírito Santo não será mais da forma que ela é hoje, né? O diabo, ele vai espalhar. Se hoje ele já espalha, você imagina depois do arrebatamento como ele vai espalhar os ensinos demoníacos, porque o Espírito Santo não mais estará agindo da forma que age hoje. Então, as coisas demoníacas, os ensinos ligados a Satã ou as coisas satânicas vão estar tomando conta desse mundo, porque as pessoas se sentirão, acompanhem comigo a linha de raciocínio, o Espírito Santo não mais estará agindo da forma que age. Então, as pessoas se sentirão liberadas das suas consciências. Não estarão mais se sentindo restringida em seus comportamentos. Exatamente, Marília, eu concordo com você. A Marília escreveu aqui: vão falar que os cristãos foram exterminados, só ficaram os bons, já que tudo que não presta é bom. Tá, eu concordo com você, é exatamente isso que eu estou tentando falar. Você conseguiu aí, obrigado, resumir, né? Então, tudo que é diabólico vai se espalhar. O que não prestava foi tirado daqui. Agora o mundo vai ser uma maravilha, agora o mundo vai ser um negócio bom para viver, entendeu? Agora sim esse mundo vai para frente. Então, o que vai imperar aqui neste mundo? Agora vai pegar, hein? Eu não sei. Coisas como meditação, yoga, né? Coisas similares a isso é que vai tomar conta de tudo aqui.
esses jogos eletrônicos aí, muita coisa disso é demoníaca. As coisas cibernéticas, esse mundo imaginário, esse mundo virtual. Hoje tudo é virtual. Tudo hoje é virtual. Quer dizer, não existe na verdade. O que é o virtual? É aquilo que na verdade não existe. E tudo é assim hoje. E isso vai ser muito mais, né? Depois do arrebatamento. Eu leio as coisas aí, e isso vai ser chamado do grande despertar, né? E Deus faz uma promessa, nisso que nós lemos aqui, em Apocalipse, capítulo 3, versículos 10 e 11, isso aqui foi escrito, que nós lemos, né, agora há pouco, na abertura. Isso foi escrito para a igreja de Filadélfia. É uma promessa de Deus para o arrebatamento pré-tribulação, pré-tribulacional. Tem gente que acredita diferente, eu não vou entrar nesse embate aqui, né? E eles têm lá também as suas passagens bíblicas que os levam a acreditar que o arrebatamento vai ser no meio da tribulação, no final da tribulação. Não é esse o assunto, mas eu só estou esclarecendo que Apocalipse 3:10, né, é uma promessa de Deus que o arrebatamento será antes da tribulação. E eu estou falando tudo isso aqui, coisas que você já ouviu muitas vezes, né, para dizer que, se você abrir sua Bíblia agora, na carta a Tito, acha aí, carta a Tito, tem na Bíblia, sim, viu? É Novo Testamento, viu? Tito, capítulo 2, versículo 13. Tudo isso foi para dizer isso agora. O arrebatamento da igreja é chamado, na carta a Tito, capítulo 2, versículo 13, ele é chamado de a bem-aventurada esperança. E eu estou trazendo isso também para dizer, olha, sabe quando a gente combate as falsas denominações que ficam prometendo um monte de coisa, né? Isso, e a gente já sabe, né, que as pessoas não querem ouvir a Bíblia, as pessoas querem ouvir coisas que agradem os seus ouvidos, a própria Bíblia fala isso, né? Porque não pregam. Por que são falsos? Por que são hipócritas, mentirosos? Porque não pregam a bem-aventurada esperança. Esta é a alegria de todo cristão. É a promessa, e a promessa é uma esperança, de que isso será cumprido e é garantido pelo nosso Senhor. Não é garantido pelo banco tal, pela seguradora tal, não é. A bem-aventurada esperança, que é narrada em Tito 2:3, que é tudo isso que a gente falou, que se refere especificamente ao arrebatamento, é o que nós temos que pregar. Qualquer outra coisa fora disso, a gente está manipulando o Evangelho. E eu não quero manipular o Evangelho. Esta certeza repleta de alegria, é nisso que o cristão verdadeiro
deve refletir diariamente. É nesta bem-aventurada esperança do arrebatamento. Porque não importa, irmãos e irmãs em Cristo, o que a gente está passando. Jesus, em momento algum que ele caminhou aqui na Terra, aliás, muito pelo contrário, ele sempre disse que aqui nós íamos ter muitas aflições. Eu não estou dizendo que você precisa ter aflição, não é isso que eu estou dizendo. Exatamente, Raci. E essa é a esperança desse dia, disso aqui, que é a nossa bem-aventurada esperança. É a esperança que nos deixa felizes. Nós não podemos ficar felizes, não que não possamos ficar felizes com outras coisas, não é isso, não é essa a ideia. É que a nossa maior felicidade está por vir. É o arrebatamento. É a ressurreição dos mortos. Porque pode ser que a gente morra. Né? Pode ser. Os que estiverem vivos serão arrebatados. E os mortos serão ressurretos. Então esta é a verdade bíblica. É isso que nós precisamos pregar. É isso que nós precisamos levar. E isso daqui, meus irmãos e minhas irmãs, se eu pregar hoje, pregar amanhã, pregar a semana inteira, quando chegar na sexta-feira, estou eu pregando aqui para mim mesmo. Eu sei que é assim. Eu sei. Então a gente dá uma variada, né? A gente prega sobre outras coisas que também são importantes, mas não importa o que nós estejamos passando, não importa a situação de vida desse, daquele ou daquele outro. A bem-aventurada esperança, aquilo que nos enche de alegria, é a esperança de que o cumprimento desta promessa de Cristo vai acontecer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois. Então eu quero também convidar você para abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Quando diz o presente século, né? O Senhor está se referindo ao século em que cada leitor da Bíblia está vivendo. O presente século de quem está lendo. Né? A carta aos Gálatas foi durante o primeiro século. Então era o primeiro século I. Quem estava lendo no século I. Nós estamos no século XXI. O presente século nosso aqui, mas nós também lemos no século passado, e era o nosso presente século também. O presente século mau, porque o mundo, meus irmãos e minhas irmãs, não esperem recompensa do mundo. O mundo odeia, tem ódio dos seguidores de Cristo. O mundo também odeia a bendita esperança que sustenta o entusiasmo que nós precisamos ter sobre a vinda do nosso Senhor. Por causa disso que Gálatas 1,4 fala, o presente século mau. Este mundo está repleto de pessoas, de indivíduos que zombam
e desprezam a bendita esperança. Além de zombar e desprezar a bendita esperança, os indivíduos deste mundo vivem com base, com fundamento, na esperança de sonhadores iludidos. Você vê isso dentro das próprias denominações cristãs. Essa gente é iludida pelo dinheiro fácil e ilude as pessoas também. Você vê isso. Você vê isso dentro da própria igreja. As próprias denominações, é claro que existem denominações sérias, é óbvio, mas a maioria delas são de pessoas iludidas e que iludem pessoas. Dentro da própria igreja a gente vê como este presente século de Gálatas 1:4 é mau. Muito mau. Então não pense que esse mundo vai tratar você bem, não. O mundo não nos trata bem. O mundo vai, a cada dia, nos tratar pior. É por causa disso que eu digo, está ruim, vai ficar pior. Principalmente para os verdadeiros cristãos. Se você for um cristão ou uma cristã meia boca, o mundo tolera você. O mundo tolera, claro. Por que tolera? Porque a esperança deles é trazer você para eles. Agora, se você for um cristão verdadeiro, ninguém está dizendo em ser cristão chato, hein? Não é isso que eu estou dizendo. Cristão chato é um negócio insuportável. Estou falando em ser um cristão verdadeiro. E não precisa ser chato. Não precisa ser desagradável. O mundo não quer saber da gente, não. Mas tenha consciência do que é a bem-aventurada esperança, que ela é cheia de alegria e ela é a esperança do cumprimento de uma promessa que é garantida por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, querido, Senhor da glória, continua, Senhor, nesta segunda-feira chuvosa, estava precisando de chuva, né? Continua falando ao nosso coração sobre a bendita esperança. Continua falando ao nosso coração sobre aquilo que nós lemos aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículos 10 e 11. Aquilo que nós lemos em Tito, capítulo 2, versículo 13. Continua, Senhor Deus. Fala conosco. Que comecemos a semana fundamentados, alicerçados na bem-aventurada esperança. Glórias a Ti, Senhor. Deus eterno e Pai bondoso, no nome do Cristo Jesus. Amém.